Aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Bem, como a gente tem feito desde Yule, e hoje está começando mais uma alunação na roda medicinal do xamanismo, hoje é dia de trazer a mensagem do Animal Totem Oracle Deck, logo após uma explicação do que significaria a lua de outono. Então vamos lá? Bem, hoje está começando a lua de outono. Essa lunação abrange os períodos entre o dia 23 de março a 23 de abril para habitantes do hemisfério sul, e ela vai compreender os períodos entre o dia 23 de setembro a 23 de outubro para os habitantes do hemisfério norte. Esta lunação é a primeira lunação de Mudjekeewis, o guardião do espírito, o espírito guardião, melhor dizendo, do oeste, o urso pardo. Essa lunação pertence ao clã da borboleta e ao elemento ar. Seu animal totem é o corvo e o seu totem vegetal é o verbasco. Seu totem mineral é o jaspe sanguíneo e sua cor é o marrom. Essa lunação é chamada de lua de outono por Léo Artese, do Voo da Águia, e você pode conhecer mais a respeito deles dando uma olhada no site xamanismo.com.br. Essa lunação é chamada de lua do voo dos patos por Saint-Bert, e você pode pesquisar mais a respeito de Saint-Bert nos livros dele. Eu deixo aqui 2 em especial para vocês, na próxima imagem, o The Medicine Wheel e o Dancing with the Wheel. A lua de outono traz para todos nós suas qualidades de equilíbrio, adaptação, inteligência, charme e comunicação. Nascer sob a primeira lua de Mudjekeewis ajuda o povo corvo a encontrar o seu equilíbrio, já que os dons de Mudjekeewis são a força e a introspecção. Se as pessoas corvo usarem esses dons para olhar para dentro de si mesmas, elas chegarão a um ponto de equilíbrio muito mais rápido e serão capazes de estender a mão e ajudar outras pessoas. É uma meta que elas, inclusive, sempre carregam em seus corações. A lua de outono é a lua que segue o equinócio de outono e traz a estação que desacelera o rápido crescimento do verão. Se o povo corvo aprender com essa lunação a diminuir o próprio ritmo, isso também vai ajudá-los a atingir o seu ponto de equilíbrio. Ao viajarmos pela roda medicinal do xamanismo e nos encontrarmos nessa posição, na roda, podemos descobrir que podemos vivenciar os paradoxos de nossas vidas de uma maneira muito mais direta e intensa que antes, independente se você é nativo ou não dessa lunação. Ao experimentá-los, temos uma grande possibilidade de descobrir que somos capazes de resolvê-los. Podemos descobrir que podemos entrar em equilíbrio com a natureza e como explorar nossos sentimentos sobre a participação e a lealdade nos grupos que fazemos parte e naqueles que queremos nos envolver. O totem animal para os nascidos durante a lua de outono é o corvo. O corvo é geralmente um pássaro totalmente preto com uma cauda em forma de cunha. O corvo é tão grande quanto um falcão vermelho e suas asas são longas e pontiagudas, seu bico é grande e pesado, suas narinas são cobertas por penas eriçadas chamadas filoplumas. Os corvos costumam ter um tufo de penas na garganta e nas espécies conhecidas como corvo de pescoço branco, esse tufo é branco, embora o branco só possa ser visto quando as penas são sopradas pelo vento ou quando os corvos estão cortejando. Os corvos são encontrados em todo o mundo. Seu canto é um grasnido alto. Eles são onívoros, comem vegetais, pequenos mamíferos, pássaros jovens, lixo e carniça. Gostam de voar. Suas exibições aéreas são particularmente dramáticas durante a época do acasalamento. Os corvos os corvos são, às vezes, agressivos, mas na maioria das vezes eles são cautelosos de fato. São pássaros muito inteligentes que sabem jogar moluscos pro ar para quebrar as cascas e então pegar a carne que está lá dentro para poder comer. Os corvos vivem em grupos e são muito defensivos de seu território. Eles vão atacar falcões, corujas e até mesmo águias quando elas invadem seu espaço. O povo cigano admira particularmente os corvos devido à sua lealdade ao seu clã, à sua tribo. Diz-se
que os corvos possuem conselhos tribais e que, se você já viu um bando de corvos empolerados numa cerca ou, né, enfim, em qualquer, né, lugar que eles estejam reunidos, conversando entre eles, você vai jurar que isso é verdade. Diz-se que até mesmo que se os corvos forem contra as leis da tribo, eles vão se suicidar caindo de um lugar alto. Alguns corvos acasalam-se para o resto da vida, outros não. Eles constroem grandes ninhos de gravetos em saliências ou perto do topo de árvores. Põem de 5 a 7 ovos, que são esverdeados com manchas marrons. Os corvos voam com a boca aberta durante o tempo quente. Para os nativos, os corvos são considerados pássaros de equilíbrio entre o homem e a natureza. Quase todas as tribos têm uma lenda sobre o corvo, explicando por que sua cor é o preto. Em todas essas lendas, o corvo começa como um pássaro branco, cuja cor foi mudada ou como punição por transgressões ou como um esforço para ajudar o homem, geralmente tentando apagar um incêndio que ameaçava as pessoas. É curioso que o morcego também, lá na Austrália, era visto dessa forma. Vocês podem dar uma olhadinha no vídeo sobre Balayang, que tem aqui no canal. Outra particularidade é que essa dualidade das lendas ilustra a dualidade que os nativos sentem em relação ao corvo. Para alguns, o corvo é um mau presságio, para outros é um bom presságio. Para os povos Pueblo, o corvo está conectado com os espíritos Katina, os espíritos que protegem as aldeias e que trazem a chuva. Os corvos foram atribuídos tanto por trazer as nuvens escuras que geram chuva, quanto por mantê-las afastadas. E qualquer que fosse a posição tribal, o corvo era visto como um pássaro intimamente ligado ao mundo dos humanos e da natureza. Assim como o corvo, as pessoas nativas desse totem são capazes de voar de um lado para outro, para um lugar onde possam absorver a boa energia da terra. Elas são pessoas que se sentem confortáveis, tanto nos reinos da terra quanto nos reinos espirituais. Quão longe elas possam voar e quão graciosamente possam fazer isso vai depender do seu estado de equilíbrio, do estado que elas alcançam dentro de si mesmas. Mais do que com outros totens da roda de cura, um estado de equilíbrio é crucial para os nativos dessa alunação, porque, como seu pássaro, elas são capazes de voar rapidamente de uma posição para outra, essas pessoas. Quando essas pessoas alcançam esse equilíbrio, elas são capazes realmente de voar de um reino a outro, sem nunca perder de vista o que é mais importante, que é o seu próprio centro. As pessoas corvo em equilíbrio são algumas das pessoas mais úteis que você pode conhecer, porque elas já aprenderam como alcançar esse estado de equilíbrio. Elas já conhecem as dores e os desafios da busca, e elas são capazes e estão dispostas a ajudar outras pessoas a alcançá-lo. O totem do corvo é paradoxal. O povo corvo exemplifica os paradoxos da vida em suas próprias emoções, por serem capazes de voar alto, podem ver tanto o que é bom quanto o que é ruim, de qualquer ponto de vista. E às vezes é muito difícil para eles ver o que um é realmente preferível ao outro. Essas pessoas não são rápidas para tomarem decisões até que se sintam em harmonia. Antes disso, a decisão de um dia vai afetar a do próximo. Isso acaba os mostrando indecisos e às vezes até mesmo irresponsáveis. Assim como seu pássaro, o povo corvo é cauteloso, e com razão, já que provavelmente já se machucou por ser crédulo no passado. Essas pessoas tendem a se retirar de uma situação a qualquer sinal de perigo. São pessoas inteligentes, capazes de aprender com todos os pontos de vista e ideias que são capazes de ver. Elas são, por causa de suas naturezas, bastante adaptáveis, e por estarem tão acostumadas a viver em um mundo de mudanças emocionais, as mudanças do mundo físico acabam não os incomodando muito. As pessoas corvo ficam mais felizes quando estão em um grupo de pessoas que compartilham de suas ideias, o suficiente que se sintam seguros. Quando encontram um grupo assim, são muito cooperativos e leais ao grupo. Elas também irão, assim como o corvo, seu pássaro, exibir um espírito defensivo sobre o grupo e o território, seja ele filosófico ou literal. Se sentirem que aqueles que amam estão ameaçados, irão defendê-los de qualquer outra coisa, seja qual for o seu tamanho ou força, seja se for do mundo terreno ou espiritual. Por causa de sua lealdade ao grupo, essas pessoas se sentem muito mal se acontecer alguma coisa que os faça ir contra um grupo ao qual se juntaram. Tal situação vai os deixar temporariamente desequilibrados.
não importa o quão centrados eles estejam. Assim como seu totem, as pessoas corvo se unem a um par e permanecem fiéis durante toda a vida, enquanto outras não. Se escolheram um companheiro antes de conhecer a harmonia interior, às vezes acham difícil manter o relacionamento, pois frequentemente mudam de ideia sobre se escolheram ou não o companheiro certo. Sua ambivalência constante é suficiente para afastar qualquer um, exceto o companheiro mais determinado. A casa é muito importante para essas pessoas também. Elas têm um bom olho para ambientes atraentes e ter um lar adequado é muitas vezes um fator importante para determinar quanto o povo corvo entrará em estado de harmonia. Também é importante para o povo corvo ter animais em sua casa, porque essa é uma maneira concreta pelo qual eles podem experimentar a ligação que possuem com a natureza. Como pais, as pessoas desse totem são muito afetuosas, amorosas e reconfortantes. No entanto, acham difícil ser coerentes com os filhos, pois seus sentimentos em relação à disciplina podem mudar, assim como seus sentimentos em relação a qualquer outra coisa. Claro, a pessoa corvo equilibrada é uma exceção a isso, e geralmente é um pai modelo, dando a seus filhos o equilíbrio correto de amor, disciplina e independência. As crianças corvo, a menos que sejam almas verdadeiramente excepcionais, costumam ter alguma dificuldade para se adaptar ao mundo, pois devem testar todas as formas possíveis de ser para determinar como elas querem ser de fato. Então precisam de bons exemplos e margem para errar e acertar. Elas estão sempre, ou melhor dizendo, elas são sempre crianças muito amorosas, muitas vezes muito bonitas fisicamente e sempre prontas para um abraço e um beijo. Quando as pessoas corvo alcançam seu equilíbrio pessoal, elas têm a habilidade de buscar todos os tipos de coisas ocultas, tanto nesse plano quanto em outros planos. Nesse ponto, as pessoas corvo são capazes de encarar pessoalmente os paradoxos da vida sem serem derrubados por esses paradoxos. Elas são capazes de ensinar aos outros como combinar a energia da terra e do céu dentro de si mesmos, e ao fazer isso ajudam a criar um equilíbrio entre o homem e a natureza, assim como os povos nativos acreditaram os corvos a fazer. O totem mineral dessa lunação é o verbasco, uma erva excepcionalmente útil e versátil. O verbasco também é chamado folha de veludo, folha de flanela e erva manta de lã. Essa planta tem folhas grandes e aveludadas verdes claras que crescem em uma coluna de uma planta robusta, ereta e lanosa. A planta pode crescer mais de 1,5 m e é encimada por um caule. As folhas são basais, estreitando-se na base em espécie de asas. Possui uma coluna central em forma de espiga, da qual crescem suas pequenas flores, geralmente amarelas, vermelhas, roxas ou vermelho-acastanhadas. O fruto é uma cápsula ou vagem, que também cresce a partir desse haste central. O verbasco tem sido amplamente utilizado por muitos anos. Das folhas pode ser feito um chá que acalma as membranas mucosas, ajuda a aliviar a bexiga, os rins e os problemas de fígado, ajuda nas condições nervosas e é um adstringente geral. O verbasco é inicialmente considerado um remédio para problemas dos pulmões e do coração, mas por meio de sua ação calmante nesses órgãos. Dessa forma, ela também alivia problemas renais e da bexiga e tonifica o sistema nervoso. Aqui eu deixo um parêntese, tá? Eu não receito chá para ninguém, eu repito isso em todo o vídeo, tá? Tomar chá sem saber se você tem alguma pré-condição que possa te trazer problemas, vai realmente ser complicado. Então procura seu médico antes de tomar qualquer chá, tá? Os nativos da América do Norte fumavam as folhas de verbasco ao invés do tabaco, e quando fumada, essa erva ajuda a aliviar a congestão pulmonar e as doenças resultantes, como a asma e a bronquite. E essas folhas também foram queimadas em incenso para aliviar essas condições, da mesma forma que ela era fumada. O óleo feito com as flores do verbasco é usado há muito tempo como remédios de pingo, gotas no ouvido, como removedor de verrugas e para aliviar hematomas, entorses e rachaduras na pele. Externamente, o chá também é utilizado no tratamento de hemorroidas, úlceras, tumores, inchaço da garganta e sensibilidade muscular. Antigamente, o verbasco também era considerado tendo qualidades antibióticas. Como verbasco, o povo corvo é novamente lembrado de seus muitos talentos, versáteis e úteis,
bem como de sua capacidade de mudar. Os nativos dessa lunação, assim como o verbasco, podem ser ásperos como a lã num dia e macios como o veludo no dia seguinte. Quando estão em seu estágio lanoso, às vezes é difícil estar por perto deles, pois estão se coçando, assim como aos outros, e requerem muita atenção para ajudá-los a superar a dor que sentem. Quando são como o veludo, são calmantes e gentis e é um prazer estar perto deles. Quando as pessoas corvo gostam de si mesmas, são capazes de fazer as outras pessoas se sentirem simplesmente maravilhosas. Elas farão o possível para mostrar às pessoas ao seu redor como são especiais e amáveis. Em contato com a pessoa corvo, você vai se sentir a pessoa mais legal e importante do mundo e você vai amá-la por fazer você se sentir tão bem. Os corvos, assim como o verbasco, podem ser muito calmantes para qualquer doença que você tenha, não importa a causa. A verdadeira preocupação deles frequentemente lhe dará o empurrão que você precisa para entrar no caminho da recuperação. Quando eles estão em bom estado de espírito, generosamente ouvirão todos os seus problemas e realmente tentarão ajudá-lo a resolvê-los, ou pelo menos você vai se sentir melhor em relação a eles. Seu coração aberto às vezes vai fazer você se sentir como se você realmente não tivesse nenhum problema. Como suas plantas, eles podem acalmá-lo, geralmente de uma forma muito física, abraçando ou acariciando, pois os corvos gostam de dar e receber afeto físico. Os nativos dessa lunação tendem a ter problemas nervosos, de bexiga e rins, então seria bom manter verbasco em casa, obviamente com a orientação de seu médico. Seu totem mineral jaspe é um quartzo criptocristalino, mas não uma calcedônia, porque ele mostra um padrão granular ao invés de fibroso quando visto no microscópio eletrônico. O jaspe pode vir em várias cores, marrom, marrom avermelhado, preto, azul, amarelo, verde. No entanto, a forma mais diretamente conectada com o povo dessa lunação é o jaspe sanguíneo, que às vezes ou melhor dizendo, que ele é verde com manchas vermelhas e às vezes é conhecido como pedra sanguínea, né? Jaspe sanguíneo, bloodstone ou heliotrópio. O jaspe sanguíneo era conhecido pelos antigos em várias partes do mundo e todos esses povos valorizavam essa pedra como um amuleto, principalmente se encontrarem essas pedras na forma de um coração. Antigamente, as pessoas acreditavam que essa forma de jaspe tinha o poder de emitir o calor do sol, o que explica o seu nome heliotrópio, que significa reflexo do sol. Naquela época, as pessoas achavam que o jaspe sanguíneo, colocado na água, iria fazer com que a água fervesse. Essa pedra possui muitos poderes mágicos atribuídos a ela. É suposto ter o poder de parar o sangramento, de tornar o dono invisível, de garantir uma vida longa e segura, de extrair veneno de picada de cobra, restaurar visão perdida, trazer chuva se colocado na água. Em tempos modernos, os médicos utilizavam inclusive a pedra do jaspe sanguíneo para parar o sangramento. E eles também administravam essa pedra na forma pulverizada misturada com clara de ovo e mel para estancar hemorragias. Acredita-se que o jaspe sanguíneo, assim como outras formas de rocha, conceda a seu usuário poder sobre os maus espíritos e permite que ele lance feitiços sobre outras pessoas. Todas as formas de jaspe são consideradas pedras que abençoam seu dono, e todas as formas possuem e atraem energia terrestre. Acredita-se que o jaspe colocado na água e deixado no sol da manhã tenha efeitos particularmente benéficos. O jaspe é uma pedra valiosa para as pessoas desse totem terem ao seu redor por causa da sua capacidade de atrair bênçãos e energia da terra. Sendo que sua própria natureza e a do clã da borboleta, que esse totem faz parte, o povo corvo precisa tomar medidas para atrair a energia da terra para eles, para que eles possam se tornar mais bem fundamentados e continuar com o trabalho adequado de suas vidas. Se eles não fizerem isso, a tendência é, ainda mais do que outros desse clã, a ir de um projeto para outro, nunca conseguindo exatamente seguir o que eles pretendem. Como sua pedra, o povo corvo pode vir em uma ampla variedade de formas dependendo do seu humor ou equilíbrio naquele momento. Quando estão em equilíbrio adequado, são mais parecidos com o jaspe sanguíneo, com sua ampla gama de atributos místicos.
Os nativos dessa lunação são gentis, amorosos e se preocupam com o bem-estar dos outros quando em equilíbrio, assim como o Jade tem poder de absorver o calor do sol e refleti-lo a todos aqueles que encontrarem. Quando não encontram o equilíbrio, eles, assim como sua pedra, têm o poder de gerar depressão, confusão, podem fazer com que a água ferva por sua própria intensidade. As pessoas corvo têm tendência de voar de um estado de espírito a um estado para outro estado assim, rapidinho, num instante. E qualquer estado que se encontrem parece o melhor para eles naquele momento específico. Quando eles se encontram no polo oposto, no próximo instante, eles se sentem bastante confortáveis e não conseguem entender por que outras pessoas estão confusas com suas manobras. Assim como o jaspe sanguíneo, os corvos têm poderes psíquicos, quer tenham ou não chegado ao ponto em que podem usá-los. Às vezes os corvos usam esses poderes antes de chegarem ao ponto de harmonia e a água fervendo, onde se eles alcançam esse equilíbrio, eles vão usar com sabedoria. Quando isso acontece, o povo corvo, assim como o jaspe sanguíneo, muitas vezes descobre que tem o poder de influenciar muito a vida de outras pessoas e pode ser usado a tirar vantagem disso. Como os corvos tendem a ser fisicamente atraentes, como o jaspe, eles também podem usar essa atratividade para ajudá-los quando desejam influenciar ou manipular as pessoas ao seu redor. Quando as pessoas corvo estão envolvidas nesse tipo de manobra, na maioria das vezes elas trazem dor, confusão, sofrimento, tanto para si próprias quanto para as pessoas ao seu redor. A cor do povo corvo é o marrom da terra de outono, a mãe terra que deu tanto para tudo durante a temporada de crescimento do verão e está se preparando para desacelerar durante uma temporada, se preparando para o tempo de descanso e renovação. O marrom tem a capacidade de ajudar as pessoas a unir o poder da terra e o poder do espírito através de seus próprios seres. É a cor de estar aterrado e estável nesse plano, enquanto se prepara para alcançar os reinos superiores. A gente sabe que para alcançar planos superiores, para alcançar entendimentos superiores, a gente precisa ter consciência do que a gente vive agora. E o povo corvo procura estar nesse estado e presta um grande serviço quando consegue. Se você quiser saber mais sobre cores, eu estou deixando anexado no card aqui o vídeo sobre cromoterapia que tem aqui no canal. E agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, onde eu trago para vocês os conselhos do Animal Totem Oracle Deck. Bora lá então, A leitura que eu estou trazendo hoje corresponde ao período da lua de outono do ano de 2022 e de maneira generalizada, ou seja, corresponde às energias que servem para todos nós. E como não se trata de uma leitura específica sobre uma pessoa ou situação, se você desejar agendar uma leitura para o seu caso, é só chamar no WhatsApp ou Telegram que está relacionado aí embaixo na descrição desse vídeo. Agora então vamos à interpretação das oportunidades e desafios dessa lunação. As oportunidades estão representadas na carta da marmota e os desafios estão representados na carta da aranha. Bem, a marmota diz que para encontrar o equilíbrio proposto pelo corvo e por essa lunação, por consequência, vai ser preciso trabalhar. É preciso cavar fundo. Não será um trabalho fácil encontrar o ponto de equilíbrio que esse período sugere, mas também não é impossível. E vai ser extremamente importante. Mas vai ser trabalhoso, não vamos mentir, Vai ser preciso revirar a terra, abre aspas, a terra, para cavar profundamente suas emoções e nesse processo algumas situações desconfortáveis podem vir à tona. Mas sabe aquela situação que mais cedo ou mais tarde precisaria ser resolvida, mas você foi deixando lá no cantinho dela, quieta? Foi colocando tralhas em cima, foi elencando outros tipos de prioridade. Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Esse período traz a oportunidade de fazer uma bela faxina emocional, e isso será de grande importância para você. E muitas vezes, quando a gente começa a mexer em coisas que era melhor deixar como estão, sempre surge uma pessoa para dar palpite, seja dizendo que você deve deixar tudo quieto, seja querendo dizer como que você deve fazer as coisas. Então também vai ser preciso que você estabeleça limites se for preciso. E não deixe de proteger o seu clã, as pessoas que você ama.
Agora, quanto aos desafios, a aranha reforça a necessidade de fazer essa faxina, que suas teias, ou seja, suas relações, podem estar emaranhadas ou até mesmo rompidas. Então pense com cuidado nas suas ações. Pense se a forma como você tem conduzido sua vida condiz com a vontade da sua alma, ou se ela está mais voltada para o seu ego, ou ainda se ela está conduzida por alguma carência ou para agradar alguma pessoa que nem sempre merece essa sua dedicação. Cuidado com ilusões. Pode ser que você tenha caído nas teias de pessoas que se aproveitam de você. Então fique ligado e ouça sua intuição. E mesmo que você não tenha ideias por onde começar a fazer isso, se conecte com os totens da alunação, os totens animal, vegetal, mineral, com a cor da estação e mais esses totens das cartas que eu estou trazendo aqui. E cuidado com o veneno e com o ferrão da aranha para não sobrar para quem está só querendo te ajudar. Os totens que eu citei vão poder te ajudar se você não souber como começar, como fazer isso. Então você pode agendar uma jornada xamânica para entrar em contato com esses totens ou até mesmo com seu animal de poder, seja comigo ou seja com algum outro terapeuta que você confie, que você acredite no trabalho. Você ainda pode também adquirir o curso de elementos xamânicos na prática de bruxaria, se você tiver interesse em fazer o curso. Então é só me chamar através do mesmo WhatsApp que está aqui relacionado, que eu passo como é que funciona para você. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link da primeira aula de elementos xamânicos na prática de bruxaria, para você ter uma ideia de como que o curso funciona. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você achou, como é que você acha que esse conselho pode ajudar na sua caminhada durante essa alunação. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para você receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana, hey, hey, hey. Jana, hey, hey, hey. Jana.